Pedido de impeachment de Lula chega a 100 assinaturas. Petista comparou operação militar israelense em Gaza ao Holocausto. São necessárias 171 assinaturas para protocolar um pedido de impeachment na Câmara. Vou passar o primeiro comentário, vou vir de trás para frente agora, começando pelo Bruno, depois Lili e finalizando com o Max. Bruno Alemante. Paulo, eu não quero jogar balde de água fria na cabeça de ninguém. Tá? Eu vejo muitas pessoas aí emocionadas. Vai sair o impeachment do Lula. Eu digo uma coisa para vocês, tá? Para que acalmem os seus corações. Tá? Porque o impeachment, eu até falei brincando aqui nos bastidores do programa, que é importante a gente salientar. Para o impeachment ocorrer no Brasil, você tem que ter um alinhamento de diversos astros. Você tem que ter Júpiter alinhado com Vênus e Saturno no terceiro quadrante. Isso em datas pares. Né? Então, por que eu falo isso? Porque é lógico que a manifestação do nosso Congresso ela é importante. É claro que é importante que a oposição ela se coloque num ponto que coloque esse governo na berlinda e mostre que está se mobilizando. Isso é lógico. Né? O impeachment da Dilma, ele ocorreu, ninguém dava nada e daqui a pouco passou pelo Eduardo Cunha. Só que, gente, vamos lá. Né? Para ocorrer um impeachment no Brasil, a primeira coisa é o seguinte, tem que haver um desgaste entre esses dois blocos hegemônicos que fazem parte do governo Lula, que é uma aliança entre os comunistas e a social-democracia, que é do Alckmin, que é o vice. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar e observar dentro desse contexto é ver como esse grupo do Alckmin vai agir. Se houver alguma aproximação com o Lira, se tiver alguma coisa acontecendo nos bastidores, e daqui a pouco o Lira, que já ficou um pouco desgastado por conta de todo o contexto político que a gente tem visto, de passar algumas pautas contra o governo e por aí vai, daqui a pouco acontece, beleza, ocorreu, vai a votação, aí acontece aquelas alianças, entram alguns partidos, volta, tudo mais, e aí acontece de fato o impeachment, e a gente já sabendo que existe uma maioria para isso. O filme, a gente viu acontecer em 2016, exatamente dessa forma. Mas a gente precisa entender esse fator, esse contexto de recolhimento de assinaturas de uma forma como uma movimentação positiva. Tá? Eu estou colocando aqui o balde de água fria para agora, né, primeiro estou mordendo para depois assoprar, para poder explicar que a gente precisa realmente ter essa colocação dos nossos deputados se opondo a essas falas e criando um cenário que seja favorável. A única coisa que eu lamento aqui, gente, e vocês vão me desculpar, eleitores de Carla Zambelli, enfim, não poderia ter sido cabeçado por ela. Porque vão existir aquelas pessoas que são avessas, e principalmente aquelas que viram aquela ação da Zambelli apontando, achando que a Lara Croft, durante a campanha eleitoral do segundo turno, andando com uma arma em punho, esse pessoal que precisa, o pessoal que precisaria do voto é o pessoal, o radical do extremo centro. Ele vai olhar, encabeçado pela Zambelli. Não vou. Eu acho que nesse ponto faltou um pouco de inteligência da direita em saber nomear uma pessoa para encabeçar esse pedido. Então, infelizmente, eu tenho que falar isso. A Zambelli ela precisa ter uma atuação política importante, logicamente, sem a quantidade de hashtag e de shitpost que ela coloca diariamente na sua rede social, mas nós precisamos entender que o momento requer que a gente tenha um pouco de inteligência também, para conseguir, pelo menos, eu não digo nem passar o impeachment, mas pautar isso para que se amadureça. Daqui a 1 ou 2 anos, enfim, a gente consiga esse cenário de impedimento de continuidade de um governo que tem feito tamanhos absurdos e tem justamente penalizado os mais pobres. Obrigado, Bruno. Vou passar o próximo comentário para a Lili. Nossa, o comentário do Bruno foi irretocável. Foi muito bom, Bruno.
E é isso, sabe? É isso que ele falou. Concordo que eu gostaria que o pedido tivesse vindo de outro deputado, e eu não quero entrar aqui no mérito, não é pessoal, sabe? Mas eu acho que realmente aquele caso, né, aquela polêmica toda com a arma, e ela ainda vai pagar o pato dela por isso. Eles estão deixando ela no forninho lá, mas ela ainda vai responder por isso. Então, acho que poderia ter vindo de outra pessoa. E acho que até teria, mas ela foi mais rápida. Então, agora não tem jeito, é isso. Mas vamos lembrar, né? O poder mesmo está nas mãos do Lira. O poder está nas mãos do Lira. E o Lira é um vendido. O Lira é centrão. E então, assim, eu também não quero jogar um balde de água fria, porque eu creio que nós precisamos utilizar de todas as armas que nós temos. Mesmo sabendo que ele é um vendido, mesmo sabendo que o Pacheco é um covarde, se a arma constitucional está lá, a gente tem que usar, a gente tem que dar dor de cabeça, a gente tem que cair atirando. Eu ouvi isso do Nicolas uma vez. Ele virou e falou assim: não contem comigo para desistir e para ficar me lamentando porque estamos vivendo num regime, numa ditadura, que eu não vou fazer nada. Não. Até o meu último dia aqui, com o meu mandato, eu preciso fazer. Ainda que seja eu sozinho contra todos eles. E eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, havia um capitão barulhento que sozinho ele ia para a tribuna lá no Congresso e ele falava, e ele gritava, e às vezes ele não tinha apoio de ninguém, ele falava assim mesmo, e ele votava sozinho, ele votava contra todo mundo se ele tivesse que votar, ainda que ele não tivesse a maioria, e foi Deus que ergueu ele, e ele conseguiu ganhar a campanha para a presidência com pouquíssima verba e um celular. Ele se tornou, ele entrou na política em primeiro lugar panfletando ele mesmo pelo Rio de Janeiro, né? E esse capitão foi presidente do Brasil e hoje é a maior figura política que nós temos, é o Jair Messias Bolsonaro. Então, nós temos sim que lutar, ainda que tudo pareça estar perdido. Né? Eu gosto sempre, quando eu estou falando isso, eu gosto sempre de citar o livro de Apocalipse na Bíblia, porque quando Deus começa a falar para a gente ali, quando Deus começa a narrar o que há de vir no fim dos tempos, todas as provações que nós vamos passar, ele fala que a igreja vai ser perseguida, mas ele nunca fala para a igreja entregar as rédeas e ceder ao mundo. Ele fala que a igreja, até o final, a igreja vai ser luz no mundo, ela vai ser sal na terra, e que é para ela resistir. E ele fala também nos evangelhos: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não é porque nós sabemos que está difícil e que nós estamos sob o domínio do mal, das trevas lá no governo federal, que nós temos que deixar de ser luz e nos rendermos às trevas. Então, se existe essa possibilidade constitucional, vamos para cima. Né? Os deputados, eles têm que se mover, eles não têm que ser deputados de internet, de redes sociais, não, eles estão lá para isso, eles estão recebendo para isso, então eles têm mais é que fazer e representar o povo, e isso, eu acredito que é a vontade popular. Então aqui a gente não está discutindo se vai dar em nada ou não, mas o que precisa ser feito agora. E o Lula cometeu crime de responsabilidade com a fala dele, ele tirou o Brasil de uma zona neutra. Né? Ele colocou o Brasil em risco. Ele trouxe um problema muito grande diplomaticamente, é crime de responsabilidade, impeachment nele. Obrigado, Eli. Max Cardoso. Perfeito, tanto a fala do Bruno quanto da Lili. Para mim, eu acho que uma dificuldade não vai ser nem tanto conseguir as 171 assinaturas, né? Já vão aí 113. É bem provável que ainda hoje eles consigam, pelo menos esse é o plano dos parlamentares. Mas, se eu tenho esperança de que o impeachment realmente vai acontecer, gente, não tenho. Desde o primeiro dia, assim que saiu, né, várias pessoas me ligaram falando que era a oportunidade e tal. Acho que o Bruno colocou aí as bases importantes para a gente olhar com objetividade. A gente tem que
óbvio que a gente torce, óbvio que a gente tem sentimento e a gente quer ver o nosso país exorcizado desse mal que assumiu em 2023. Eu quero e muito, mas vamos olhar com objetividade, com análise. Não, a gente não está vendo um movimento para que isso realmente aconteça. Por exemplo, para mim, esse foi a pá de cal. O Alckmin já manifestou a favor do Lula, já manifestou ali, passando pano, dizendo que o Lula defende a paz, né? Então, se realmente tivesse alguma possibilidade desse impeachment acontecer, a primeira coisa que a gente veria seria o partido do Alckmin, o próprio Alckmin aí começando a se manifestar contra o Lula. A gente veria essa ruptura acontecendo antes mesmo de que o pedido fosse protocolado, aproveitando toda a repercussão negativa, né? Foi uma repercussão negativa muito forte para o Lula. Então, a gente entra naquelas questões de sempre, né? Tem materialidade para o impeachment? Tem, né? Ele também já explicou. O Lula é impopular? É. Eu acabei de contar aqui para vocês uma pesquisa da R7, botou lá, 83% discordam com a fala do Lula. E a gente sabe, a gente percebe a impopularidade dele, não precisa ser muito, muito esperto para isso, né? Uma pessoa que sai na rua, que qualquer lugar que ele vai, né, ele não tem segurança de ir sem ser xingado, sem que as pessoas, até temendo a própria segurança dele, muito pelo contrário que acontece com Bolsonaro, ou quando tem um evento lá em Belford Roxo, tem que coagir funcionários públicos para que compareçam. O 7 de setembro também, que todas as pessoas que trabalhavam no Ministério receberam lá a mensagem dizendo que elas tinham que estar nas arquibancadas do 7 de setembro para não ficar vazio. Recentemente, o Lula também reclamou que um evento lá no Complexo do Alemão, que ele participou, estava vazio. Ou seja, a impopularidade do Lula, para mim, é inquestionável, só a militância mesmo da esquerda que ainda acha que ele tem alguma popularidade de fato, né? Até no Carnaval teve uma cena aí de gravação da Globo, inclusive, né? Eles entrevistando as pessoas ao vivo e a mulher lá que estava vestida de viúva negra lá ainda xinga o Lula ao vivo ali na Globo. Eu ria muito vendo esse vídeo. Ou seja, não tem como negar essa impopularidade. Então, tem materialidade, tem impopularidade, mas a pergunta que fica é: acho que vai ter as 171 assinaturas, mas a questão é o seguinte: Lira vai pautar? Para mim, ele vai engavetar. Para mim, ele vai simplesmente engavetar esse pedido. Não teve ainda uma resposta do Lira, não teve ainda um pronunciamento da parte dele. E outra coisa, quem que julga o impeachment quando ele chegar para o Senado? É o próprio STF. E aí, o STF será que vai fazer algo em relação a isso, contra o Lula? Então, assim, infelizmente a gente está no momento, a gente vive num país em que a lei não importa muito, a materialidade da lei, o conteúdo da lei é o que é menos importante. Aqui, o que vale é a articulação política, é a negociata. Se for negociado com os poderosos, aqueles que dão as cartas, aqueles que estão por trás dos agentes políticos, né, se tiver o aval de todos esses grupos, aí sim a coisa acontece. Se não tiver, pode ter lei, pode ter conteúdo, pode ter materialidade, pode ser impopular, pode ser o que quiser. Não acontece, infelizmente.